Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicada em nossas casas e nossas vidas. Eu gostaria, nessa manhã, nesse dia, de termos aqui um encontro com a Palavra de Deus, contextualizando o momento que nós estamos vivendo. O Espírito de Deus tem ministrado a esse pequeno servo que eu sou, e também eu gostaria de compartilhar aquilo que tem sido soprado da parte do Senhor no meu interior sobre este momento, não só sobre esse momento, mas o que está acontecendo. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus, não é? E o Espírito Santo tem nos convocado para o arrependimento. O arrependimento primeiro passando pela igreja, a igreja se convertendo, a igreja voltando a ser igreja, voltando à posição que Deus quer que ela ocupe, como noiva, santa, irrepreensível, buscando se separar do pecado, se separar do mundo, do mundanismo. Mas deixemos que a Escritura fale num contexto em que o povo de Deus no Antigo Testamento estava numa situação de cativeiro, já haviam se passado o período de praticamente 70 anos, e um servo de Deus, dos mais conceituados do Antigo Testamento, de toda a história, por assim dizer, orou a Deus e o buscou a face do Senhor. Então eu convido você a abrir a Bíblia no texto sagrado em Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Vamos começar a leitura a partir do versículo de número 3. Daniel estava na Babilônia, já estava numa idade avançada. Ele está no reinado aqui de Dario, não é? E praticamente está no período em que cessou, havia passado o período babilônico, que durou cerca de 70 anos. E agora são os persas que estão no domínio. Os persas subjugaram os babilônios, assumiram o poder, mas o povo continuava cativo. Então Daniel começa a buscar a Deus. E ele diz que no primeiro ano de Dario, no versículo 1 do capítulo 9, filho de Rassuero, da linhagem dos Medos, ele começou a buscar a face de Deus. Ele entendeu no versículo 2, não é? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, aqui está falando do livro do profeta Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu que aquilo não seria para sempre. O juízo não é para sempre. O juízo sobre o povo de Deus não é para sempre, ele é corretivo. Ele tem um período. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui: toda correção tem um início, meio e fim. Em se falando de povo de Deus. Então ele entendeu que Judá estava no cativeiro, no exílio. Ele, lendo o profeta Jeremias, ele entendeu um profeta se sujeitando a outro profeta. Outra coisa importante aqui é que um profeta, olha a humildade de Daniel, ele se sujeita à escritura de Jeremias, que possivelmente já havia morrido. Ele toma uma cópia do livro de Jeremias, do rolo sagrado, e acha o que ele estava procurando, que era justamente quanto tempo iria durar aquele exílio. Ele encontra que esse exílio duraria 70 anos. Está no capítulo 25 do livro de Jeremias, versículos 9 e 10. E também no capítulo 29, dos versículos 9 em diante, fala que a duração desse cativeiro seriam de 70 anos. Aliás, todas as nações teriam que seguir a Babilônia por 70 anos. Aí ele diz que voltou o rosto ao Senhor Deus, versículo 3, para buscar com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Orações, súplicas, pano de saco e cinza. Aqui não está dizendo que Daniel foi fazer campanha da prosperidade, que Daniel estava procurando um carro novo,
de acordo com o contexto da época, que Daniel estava orando pela sua família, que Daniel não, ele foi buscar o Senhor com pano de saco e cinza sobre aquela situação. Ele era um homem extremamente ocupado, parou tudo que estava fazendo para dedicar-se a buscar a face de Deus. Se humilhar. Um homem que se vestia de linho fino, um homem que tinha volta no pescoço, que tinha anel de primeiro-ministro no dedo. Ele tira a roupa, suas vestes incrementadas, suas vestes de ministro, finas, requintadas, e põe sobre si pano de saco, joga cinza sobre sua cabeça, sobre seu corpo, vai ao jejum e começa a buscar a Deus, em súplica, em pano de saco e cinza. E ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, observe, versículo 3, 4, orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, confessei. Ou seja, Daniel começa a confessar os seus pecados, que individualmente pouco devem ter contribuído para aquele estado de coisas, mas ele se inclui na condição de alguém que é pecador e que também é culpado pelo fato do povo ter ido ao cativeiro. Lembrando que Daniel, quando foi levado na segunda leva, ele tinha aproximadamente de 14 e 16 anos. Ele não tinha mais do que isso, era um adolescente. Mas ainda assim, eles, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e a posteriori ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdênego, eram meninos piedosos, que temiam o Senhor. Mas mesmo assim ele vai e busca a Deus e começa a confessar. Ele diz, confessei e disse. Portanto, nós aprendemos aqui que nós precisamos fazer confissão nesse tempo. Confissão de quê? De quais pecados a igreja é culpada hoje? Vamos ver. Observe. Olha como ele começa a oração. Ah, Senhor Deus. Olha só. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele começa engrandecendo a Deus numa oração de peito aberto, dizendo, ah, Senhor Deus, grande e temível, respeitável, reverenciável, que guardas a aliança, ou seja, os pactos, os concertos e a misericórdia. Para com quem? Para com todos indistintamente? Para com aqueles que são pérfidos? Para com aqueles que no mundo escarnecem de Deus? E para com aqueles que dentro do seu povo zombam de sua palavra? Deus guarda a misericórdia para com esses? Não. Está escrito aqui, para com aqueles que guardam as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, estar ou ser, ou fazer parte do povo de Deus, em qualquer época, como foi a de Daniel, como é a de hoje, e não amar a Deus, e não guardar os seus mandamentos, significa dizer que nós estamos sendo mentirosos, estamos vivendo uma vida hipócrita, uma vida religiosa, uma vida que está fora do alcance da proteção misericordiosa de Deus. Estamos vivendo em pecado. Para que, olha o que ele diz de novo, vamos ver, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Jesus disse que amar a Deus e guardar os mandamentos dele. Você não está vendo a Deus, eu não estou. Como é que eu amo a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Lutando com a ajuda do Espírito Santo para obedecer os seus mandamentos. E que guardam os seus mandamentos. Guardar quer dizer que observam no dia a dia, que não se envergonham do Evangelho, que honram o Evangelho no seu dia a dia, que no seu viver procuram, nas mínimas coisas, nas mais simples atitudes, exarar, manifestar
um estilo de vida condizente com o Evangelho. Que não se envergonhe dos mandamentos de nosso Senhor, que não se envergonha de ser partícipe do povo de Deus e viver uma vida santa no seu andar, no seu falar, no seu vestir, nas suas transações, sendo honesto, devolvendo um centavo que veio a mais no troco da padaria ou do mercado, não aceitando vantagens indevidas e desonestas, mas somente o que nos pertence por direito. É para com esse que Deus guarda a misericórdia. Para com aqueles que guardam, que amam os seus mandamentos, que o amam e guardam os seus mandamentos. Que amam a Deus, que não vão ao culto por ir, que não vão ao culto por obrigação, que não vão ao culto para cumprir uma tabela, que não vão ao culto para bater o carimbo de presente ou o ponto de presente. Não. Vão ao culto porque são gratos. Como o leproso. Os 10 foram curados e apenas um voltou para ser grato. Cada vez que você volta ao culto, que você vai ao culto, você não está fazendo uma obrigação a Deus. Você está voltando para ser grato a Ele. Porque Ele salvou você do grande inferno. Ele salvou você por toda a eternidade. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele lavou você com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele colocou dentro de você o precioso Espírito Santo. Ele lhe deu a redenção. Ele lhe deu a filiação. Ele lhe deu a justificação. Ele lhe deu a reconciliação. E lhe aguarda, está prometido, a glorificação e a exaltação no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas bênçãos Deus nos deu. E o povo de Deus vira as costas para isso tudo hoje em dia. Continuamos a leitura. Daniel diz no versículo 5, temos pecado. Observe, ele se inclui. Ele se inclui. Ele não se exclui, ele diz, o nosso povo pecou. Ele não diz isso, ele diz, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele confessa os pecados dele e da nação ao longo de 70 anos passados. Ele diz, temos pecado, temos cometido iniquidade, maldade, temos sido maldosos, iníquos. O povo de Deus tem sido iníquo. Em que nós temos sido iníquos? Vamos continuar vendo a leitura da Bíblia. Procedemos perversamente. O povo de Deus tem procedido com perversidade. E essa mensagem às vezes não pode ser pregada nos púlpitos das igrejas, porque se nós pregarmos, nunca mais pregaremos lá. Vão fechar as portas para nós. Significa dizer que o povo de Deus é o primeiro a rejeitar a palavra de Deus hoje. Não aceita a correção. Quando nós fazemos uma pregação, nos dizem para fazer uma reflexão. Pregação é pregação, senhores. Reflexão é reflexão. O apóstolo diz, insta, prega a palavra a tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 2. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. O povo de Deus tem sido iníquo em alguns momentos, em algumas épocas, em algumas fases, perverso e tem procedido com rebeldia. Dado as costas, o pescoço endurecido a serviço contra a palavra de Deus, contra o Espírito de Deus, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Como é que isso tem sido perverso? Em quê? Em que temos sido iníquos? Em que temos sido rebeldes? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Sendo duros, sendo resistentes aos mandamentos do Senhor. Sendo resistentes ao Espírito de Deus. Sendo resistentes aos mensageiros que Deus tem levantado para pregar a palavra. Ele continua dizendo, versículo 6, e não temos dado ouvidos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Os pregadores da época não deram ouvidos a Jeremias, não deram ouvidos a Isaías, a Miqueias, contemporâneo de Jeremias, de Isaías. Não deram ouvidos a Oséias, contemporâneo de Isaías. Não deram ouvidos. Não demos ouvidos, versículo 6, 9, versículo 6, aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo. Falaram em teu nome, não falaram por conta própria. Preste muita atenção nisso. Profetas de Deus naquela época não falaram em seu nome, no nome de cada um deles. Falaram em nome do Senhor. Hoje é a mesma coisa. Trazemos a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Zombam, ouvem como se estivesse ouvindo qualquer coisa. Outros dizem, já ouvi isso. Mas você já ouviu, você já se converteu? Você já dobrou seu pescoço duro diante dessa palavra? Você já se humilhou diante de Deus? Caiu de joelhos no seu quarto após chegar na igreja? Ou até na própria igreja, você foi à frente do altar se humilhando diante de todo o povo? Ou você quer ser humilhado naquele dia em que o Senhor disser, eu não te conheço, porque te chamei ao arrependimento. Dei-te a oportunidade, você não quis. Não é? E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falavam aos nossos reis, às classes mais altas, aos nossos príncipes, mas aos nossos pais, mas também ao nosso povo, a todo o povo. O pecado estava generalizado. O pecado aqui é de resistência à palavra de Deus. O pecado aqui é de incredulidade. O pecado aqui é de não dar crédito aos mensageiros de Deus que falavam em nome de Deus. Estavam falando em nome do Senhor. Reis, príncipes e todo o povo em geral. E não é assim hoje? A igreja hoje está separando mestres que falem coisas agradáveis, coisas que eles querem ouvir, coisas que lhe façam bem aos ouvidos. O apóstolo Paulo falou sobre isso, porque viria tempo em que ajuntariam mestres segundo as suas próprias paixões e concupiscências, falando coisas agradáveis aos ouvidos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2, ele diz, aí o apóstolo, o profeta Daniel diz, a ti, Senhor, versículo 7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. O que está acontecendo é a justiça de Deus, mas a nós a vergonha. A nós, servos de Deus, a vergonha. Vergonha por sermos igreja neste mundo, como Israel foi, como Judá foi, mas não viveu como povo santo de Deus. Havia adultério no meio de Judá, havia idolatria. Vendiam-se imagens, vendiam-se terafins. Achavam que podiam adorar a Deus e ao mesmo tempo cultuar a deuses. Haviam comerciantes que ganhavam dinheiro e lucravam muito com vendas de imagens no meio do povo de Deus. Cultuavam ao sol, à lua, ao Deus sol, à deusa da fertilidade, ao Deus da fertilidade. Não é? Era esse o costume do povo de Deus no Antigo Testamento, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Há aqueles que cultuam ao Deus do sexo, ao Deus da imoralidade, vendo o Big Brother Brasil, hoje em dia. Crentes que ficam até altas horas da noite vendo o Big Brother, aquela desgraça. E vendo outras coisas que se atentam contra a moral e contra a decência. E nós estamos tolerando isso diante de nossos olhos e colocando isso diante do Espírito de Deus que está dentro de nós. E ele se sente incomodado com essas coisas. Temos que confessar o nosso pecado. Mas existem aqueles que no meio do povo de Deus também são medrosos e têm medo de falar essas coisas. O profeta Jeremias diz no capítulo 6, versículo 11, curam superficialmente a ferida do nosso povo. Curam superficialmente a ferida do nosso povo. Um indivíduo está com a gangrena, aí o profeta vinha passar um emplasto na gangrena. Não! Tinha que amputar. No capítulo 8, versículo 11, ele diz de novo, dizem paz, paz, paz quando não há paz. Falavam de paz, o juízo estava se avizinhando e eles falam de paz. A mensagem de Jeremias era um contraponto, era desagradável, mas a de outros profetas era agradável. Eles preferiam os profetas falsos ao profeta do Senhor. E Jeremias, no capítulo 2, versículo 14 de Lamentações, diz, esse foi a iniquidade. Olha aqui o que Jeremias diz no capítulo 2, versículo 14 de Lamentações, sobre essa situação.
Vou ler para você, se você puder abrir aí, acompanhar, ou anotar para ler depois. Olha o que ele diz aqui. Jeremias 2,14. Os teus profetas te anunciaram visões absurdas, visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Nem te anunciaram visões, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram ao cativeiro. Se eles tivessem falado a verdade ao povo, teriam livrado o povo do cativeiro. Jeremias está dizendo, os teus profetas anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para te restaurarem a sorte. Teriam livrado eles do cativeiro se falassem a verdade. Mas hoje em dia, semelhantemente àqueles que rejeitam a verdade e preferem fábulas, mensagens massageantes, mensagens que são cosméticos na pele para embelezar, tá? Mensagens superficiais. Até obreiros que têm medo de falar a verdade estão mais compromissados com o sistema e com o salário que recebem do que em falar a palavra de Deus. Se esquecendo de que quem nos chamou para falar a verdade, quem nos chamou para viver a verdade, foi o Senhor. Ele que nos alistou. Antes de termos um compromisso com a igreja, nós temos um compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Isso nos será cobrado naquele dia. E o profeta prossegue, a ti, Senhor, versículo 7, Daniel 9, 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. A vergonha pertence a nós, mas Deus é justo. O que está acontecendo no mundo hoje é a justiça de Deus. Olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e agir com indiferença é um pecado pior ainda. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo que o tempo se aproxima. Você não está vendo que não há mais lugar no mundo para esta igreja. Você não está vendo que o mundo se tornou um local que nós devemos desejar cada vez menos e desejar cada vez mais o céu. Porque a nossa redenção se aproxima. Vivamos nesse mundo como se não estivéssemos nele. O apóstolo Paulo diz, os que usam desse mundo como se não usassem, os que compram como se não comprassem, os que vivem como se não vivessem, os que casam como se não estivessem casados nesse mundo, porque o mundo está passando. 1 Coríntios 7, versículo 20. E toda a sua concupiscência. O apóstolo João, 1 João 2,17 diz, o mundo passa e a sua concupiscência, seus desejos, sua lascívia, suas paixões, sua luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E diz mais, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Por causa das transgressões do povo de Deus, no Antigo Testamento, Judá foi levado ao cativeiro. 70 anos, Israel foi levado aos assírios, pelos assírios, em 722 a.C., 3 séculos antes. Foram levados cativos e pulverizados entre os assírios. Porque fizeram pior do que as nações que Deus desterrou para colocá-los na terra, para sentá-los na terra. Ó Senhor, versículo 8, a nós pertence o corar de vergonha, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. A vergonha pertence a nós, a vergonha pertence a você, meu irmão, membro da igreja. Reconheça os seus pecados, pecados como crente, pecados como indivíduo, pecados como pai, como marido, como esposa, como filho, pecados como pastor, pecados como obreiro e pecados como igreja, porque temos tido vergonha, temos tido timidez, covardia em anunciar a verdade e viver a verdade com as nossas vidas no meio de uma sociedade podre e apodrecida, porque o apóstolo Paulo diz que o mundo vai enganando e sendo enganado de mal a pior. Versículo 9, ele diz, pecamos contra ti. Ele confessa o pecado, pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus, versículo 9, pertence a misericórdia e o perdão, pois temos nos rebelado contra ele. É preciso
Aqui é uma mensagem de alento, de esperança, de certeza. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Deus não encolheu a sua mão para perdoar e para salvar. O profeta Isaías diz, no capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem encurtado o seu braço, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de sorte que não ouça as vossas orações. Isaías está falando para o povo de Deus. Isaías está falando para o mundo já está condenado. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Portanto, recorramos a Ele, como Daniel fez pelo seu povo, em confissão, em humilhação, porque temos pecado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor. Versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na luz nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Deus não vem a nós pessoalmente. Deus vem a nós através de sua palavra. Deus vem a nós através do seu Espírito. Deus vem a nós através da sua palavra pregada e ensinada pelos seus servos, os profetas de hoje. E você chega diante da igreja, levanta domingo de manhã, vai para a escola dominical e contesta uma palavra pregada. Eu não falo uma palavra pregada como talvez, eu acho. Não, com autoridade. É duro. É duro ver que muitas vezes uma pessoa entra na igreja hoje, dá crédito à palavra de Deus e cai de joelhos. E chora, e abre o seu coração, e rasga o seu coração. E crentes endurecidos, incrustados, encascorados, já fez limo, a palavra bate ali e não entra. Fez uma couraça, resistentes à palavra. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se você não obedecer, e eu não obedecer à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos é enviada pelos seus servos, os profetas, estaremos perdidos. E não adianta você dizer que tem 30, 40 anos de igreja. Você não é salvo por tempo de igreja. Você é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, se permanecer na obediência. Porque o apóstolo Paulo diz, em Romanos 11, 22. Vou dar para você ler. Aqui, ó. Romanos 11, 22. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que ele diz aqui. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade. Se permaneceres nela, doutra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, permanecer na bondade de Deus é permanecer em obediência a Ele. Submissão a Ele, confessando os pecados, com o coração quebrantado, recebendo graça a cada dia para viver a vida cristã, sem se rebelar contra os seus mandamentos, sem se rebelar contra a sua palavra, sem se rebelar contra o seu Espírito, sem se rebelar contra os que pregam em verdade a sua palavra. Prosseguindo, o profeta diz, sim, todo Israel, versículo 11, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição e as imprecações escritas na tua lei, a lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a palavra que falou contra nós aos juízes que nos julgavam. Fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que tem acontecido em Jerusalém. Versículo 14, ele diz, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Reconhecimento do pecado, reconhecimento de culpa, reconhecimento de ação ativa e não somente passiva na condição que envolvia o povo, o seu povo em sua época. Você e eu temos que ter um coração quebrantado
e buscar a Deus e confessar os nossos pecados da nossa geração, pecados da igreja. Não é? Nossos jovens estão indo para a igreja como se estivessem indo para um shopping centers. Vão de bermuda para a igreja. Ninguém fala nada. Deixa o menino aí. Ninguém chama no canto para dar um conselho. Nossas jovens vão, em alguma parte, em certo sentido, exibindo a sua sensualidade, potencializando os instintos que são mais agressivos, mais pujantes, mais pulsantes no sexo oposto. Ninguém fala disso. Porque se falar, fere. A mensagem é dura, pois é, mas é para livrar do inferno, é para livrar da perdição. Chegamos e temos mais prazer em conversar com o irmão do que orar a Deus. Os nossos cultos estão se esvaziando. Estamos fazendo um pouco da palavra de Deus. Há desculpa para tudo. Não, eu moro longe. Não é? Por outro lado, a palavra perdeu eficácia. A palavra com poder, com graça, não atrai as pessoas. Então as pessoas rejeitam a palavra porque falta poder e falta graça. Mas também as pessoas rejeitam a palavra por sua própria condição de rebeldia a ela. Portanto, cabe aos pregadores buscarem graça, buscarem unção, falarem com intrepidez, falarem como se estivesse entregando oráculos do próprio Deus, com confiança e com ousadia, sem temor, ou seja, sem medo, mas com temor, com respeito, com reverência, tendo certeza do que estão falando. E aos que ouvem, santo temor e reverência, e coração quebrantado diante de Deus, para obedecer a sua palavra. Olha o que o profeta diz. O profeta termina a sua oração, ele vai para a conclusão dizendo, na verdade, ao Senhor, versículo 15, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido impiamente. Olha de novo ele confessando o pecado. Temos pecado e procedido perversamente. Ele continua, versículo 16, ó Senhor, todas as tuas justiças apartem-se, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua santa cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, as iniquidades de nossos pais, se tornou Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor. Ele agora passa não só a confessar os pecados, mas a interceder. Ó Senhor, aparte-se o teu furor de tua cidade Jerusalém e do teu santuário, por causa dos nossos pecados e do teu povo. Agora, versículo 17, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. É por amor de nós, é por amor dele, para que isso redunde em glória e louvor para o seu próprio nome. Ele agora intercede. Ó Senhor, volta o teu rosto e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Inclina, ó Deus, versículo 18, Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação. Atenta, sente, suspende o juízo. E para a cidade que é chamada pelo teu renome, pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante as nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Não oramos, não suplicamos, confiados em que estamos sendo santos, consagrados, ou que temos alguma meritocracia para isso, não. Oramos confiados nas tuas muitas misericórdias, nas tuas justiças. Ó Senhor, versículo 19, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Eu acho isso lindo. Ele vai aos subsolos da súplica, descendo diante de Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Ele não diz atende-me. Eu não sei, nós não sabemos se havia mais alguém ali, alguns companheiros orando com ele, mas ele... E se não houvesse, ele diz atende-nos. Ele não é vaidoso. Ele não diz eu orei e Deus me atendeu. Ele diz não, atende-nos.
não retardes por amor de ti mesmo. Ele disse, Senhor, seja rápido, venha rápido em nosso auxílio. Não retardes, mas por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele coloca a glória de Deus como mais importante nesse socorro que ele pede para o povo dele. Para que o teu nome não seja, Senhor, afetado entre os homens. Porque essa cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Restaura a glória do teu nome na tua santa cidade e no teu povo. Trazendo para os dias de hoje. Ó Senhor, perdoa os pecados da igreja. Perdoa os meus pecados. Irmãos, há aqueles pregadores hoje em dia que quando nós pregamos a palavra, eles se ressentem de nós. Que coisa triste. O indivíduo fica ressentido porque um colega pregou a palavra com verdade. Ele fecha as portas para você. O que é isso? Você está prestando serviço a quem, meu irmão? Hein, colega? Você está prestando serviço a quem? A Deus? Será que é a Deus você fechando a porta para o seu colega? Ó Senhor, ouve e atende-nos. Ó Senhor, age. Não retarde por amor de ti mesmo. E o profeta termina a sua oração. Não é mais uma oração, é uma súplica. Ele já estava humilhando-se e se humilha cada vez mais. E a resposta veio. Eu termino dizendo que nós precisamos hoje, toda a igreja, em todo o mundo. Eu sou apenas mais um. Mas eu não podia me calar diante dos apelos do Espírito de Deus para gravar este vídeo, esta mensagem nesse tempo, e colocar ao alcance de algumas pessoas. Não sei quantas vão ouvir. Tenho visto muitos servos de Deus conceituados pregarem. A mensagem é a mesma. O Espírito está comunicando neles o que está comunicando em mim e em tantos outros. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa buscar com o coração contrito e quebrantado confessar seus pecados a Deus. De resistência à palavra, resistência aos pregadores, de prestar um culto formal, um culto altamente religioso e de pouco compromisso com a palavra. Um culto ritualístico. Um culto onde o Espírito de Deus não tem liberdade para agir. Um culto em que nós selecionamos o que queremos crer e o que não queremos crer, o que aceitamos e o que não aceitamos. Isto é pecado. Isto é resistência à palavra, ao Espírito, ao Senhor. Que Deus derrame nesse tempo na igreja, sobre a igreja em todo o Brasil, em todo o mundo, um espírito de graça e de súplicas, para que ela possa se arrepender dos seus pecados, para que ela possa se quebrantar e se humilhar diante dele. E logo a seguir, e há de ser, que haverá um grande avivamento em todo o mundo, preparando a igreja para a grande colheita final, antes que venha o dia do Senhor, antes que venha o dia do arrebatamento, antes que apareça o anticristo. Porque aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Há uma graça extraordinária prometida para esses últimos dias, mas só será liberada para aqueles que se prepararem. Que Deus te guarde. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, de nossa casa, de minha casa e de sua casa. E Deus tenha misericórdia da igreja. Em nome de Jesus. Amém.